Os cumprimento com a paz do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, a partir do versos de número 13. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versos 13. Agradeço a Deus pela sua onibenevolência, permitir que eu pudesse estar aqui essa noite contribuindo neste congresso. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire. Deus abençoe a vida do pastor Reginaldo Alves pela confiança, ao vice-presidente pastor Maurício Alves e também aos coordenadores da Almadipar, Tiago Rodrigues, Josiel Lima e William. Deus os abençoe. Muito obrigado pelo carinho, em nome de Jesus. Nós temos uma temática preparados para o arrebatamento, e é sobre essas coisas que nós iremos falar essa noite, para a glória de Deus. A partir do versos 13, quem trouxe seu exemplar da Bíblia, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós. E depois nós. E depois nós. Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, sinta-se consolado esta noite por estas palavras. Tome seu respectivo assento. Após a inauguração da igreja no dia de Pentecostes, e os 120 foram revestidos de poder, e Pedro se levanta para pregar o seu primeiro sermão, e revestido de poder ele se levanta e diz: hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado o meu espírito sobre toda a carne. Há 2000 anos nós estamos vivendo os últimos dias, aguardando a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja incendiada em Pentecostes propagaram o evangelho em 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo. Em meio à perseguição que assolava a igreja, alguns homens de Chipre e de Cirene, eles pregaram o evangelho na cidade de Antioquia, fundaram uma igreja. Antioquia se tornou uma base missionária onde Barnabé e Saulo dirigiram aquela congregação em Antioquia. Enquanto em uma reunião de oração e eles em jejum, o Espírito Santo achou por bem separar Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Eles vão para a segunda viagem missionária, mas dessa vez o Barnabé resolve ficar com João Marcos, após uma grande contenda entre Barnabé e Saulo por conta de João Marcos. Paulo então nomeia Silas para caminhar com ele para a segunda viagem missionária, e o desejo do coração de Paulo é pregar o evangelho na Ásia Menor, em Bitínia, em Mícia, mas diz o texto que o Espírito Santo impediu Paulo, e ele descansa em Troade,
e ele tem uma visão e um varão dizendo: atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Paulo funda a igreja de Filipos, na Macedônia, mas depois de Filipos, Paulo sai para Tessalônica. Ele passa por Anfípolis e por Apolônia, e por 21 dias Paulo ele prega em Tessalônica. Paulo funda uma igreja na região de Tessalônica, e quando eu li o texto eu perguntei a Deus: como pode alguém fundar uma igreja pregando em uma região em 3 sábados, em 21 dias? Mas o próprio Paulo, ele explica isso quando escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica. Ele não pregou com sabedoria humana. Paulo pregou com poder, com convicção, com fé e com amor. Paulo, ele é expulso de Tessalônica, e em meio ao alvoroço, os habitantes de Tessalônica dizem: quem são esses homens que estão alvoroçando a cidade? Paulo sai de Tessalônica e ele vai para Bereia. Enquanto Paulo prega em Bereia, os irmãos bereanos estão consultando as escrituras para ver se havia veracidade naquilo que Paulo pregava. Paulo sai de Bereia e vai para Atenas, ele prega em Atenas, e Paulo ele vai para Corinto e fica por 1 ano e 6 meses, e ele funda a igreja de Corinto. Quando Paulo ele sai de Bereia, ele não leva Silas com ele e nem Timóteo. Ele deixou os 2 obreiros para que eles voltassem a Tessalônica, a Filipos, para comandar as igrejas que foram fundadas na primeira e na segunda viagem missionária. E de repente Paulo em Corinto, ele recebe uma visita, e a visita é de Timóteo. Timóteo traz um relatório para Paulo das dúvidas dos irmãos em Tessalônica. Entre as dúvidas, destaco 2. Qual a esperança dos que morreram em Cristo? E qual a esperança dos vivos em Cristo? E Paulo vai escrever a primeira carta, e Paulo vai arredar todas as dúvidas dos irmãos em Tessalônica. E entre as dúvidas, Paulo ele começa a arredar a primeira dúvida: qual a esperança daqueles que morreram em Cristo? E Paulo, nessa perícope, ele escreve dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Surge uma pergunta aqui essa noite: então significa que após a morte nós entramos em um sono? Paulo não está ensinando a doutrina do sono da alma. Paulo ele usa um recurso de linguagem chamado de eufemismo. Ele está suavizando algo complexo. Paulo ele está explicando para os irmãos em Tessalônica que o corpo ele dorme. Porém o próprio Paulo ele explica em outras cartas que a alma está em consciência. Quando ele escreve Filipenses capítulo 1, versos 23, Paulo diz: eu tenho o desejo de partir e estar com o Senhor. O próprio Jesus, quando está na cruz, ele disse ao ex-ladrão em Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, diz o texto que almas clamam debaixo do altar, dizendo: ó santo e dominador, não nos julgará com justiça? Então sabemos que existe consciência após a morte. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele está dizendo que os irmãos em Tessalônica não deveriam ignorar o assunto acerca da vida após a morte. E por falar em morte, quando a morte entrou no mundo a primeira vez que a morte é mencionada é em Gênesis 2:17. Deus dissera a Adão: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. E o que me chama a atenção é que quando Deus estabeleceu Adão no jardim, Deus já havia preparado o ambiente, e depois de preparar o ambiente, ele colocou Adão, e dentro deste ambiente, Deus preparou todo o recurso para que Adão usufruísse e não precisasse tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o Senhor está dizendo é que primeiro eu preparo o ambiente, depois eu te coloco nele, e dentro deste ambiente, eu estabeleci recursos, eu estabeleci tudo o que é necessário para que você não precisasse buscar do lado de fora. Alguém parece que entendeu. Deus está dizendo: te coloquei em um ambiente, e neste ambiente eu estabeleci recursos e preparei tudo para que você não precise buscar do lado de fora. Quantos eram para estar nesse congresso essa noite, mas procuraram do lado de fora? Mas somente aquilo que está do lado de dentro completa a sua vida e completa a sua alma. A presença é do lado de dentro, o teu alimento é do lado de dentro, a vida com Cristo é do lado de dentro.
No dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. E o Adão, ele usufrui da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, ele morre. Mas Adão, ele vai morrer espiritualmente. Fisicamente, ele vai morrer com 930 anos. Quando a morte entrou no mundo, é por causa do pecado de um homem. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todos os homens. Se por um homem entrou o pecado, e a morte passou a todos os homens, Deus também estabeleceu um homem Deus. Se pelo primeiro Adão veio o pecado e veio a morte, no segundo Adão perfeito, santo, através dele houve vida. Vou repetir: através dele houve vida. Quando Adão peca contra Deus, o pecado entrou no mundo e a morte espiritual também entrou. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versos 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, carta à igreja de Sardes, no final do versículo: vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. Que morte é esta? É morte espiritual. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Então não venha essa noite dizer que tu nasceu em um berço evangélico, tu nasceu em um lar cristão, mas berço evangélico não existe. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. E se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Eu não vim da vitória essa noite, eu vou repetir: se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Se você não entendeu, não fique com vergonha na frente desse irmão que levantou a mão para dar glória. Nicodemos talvez morreu e também não tenha entendido. Eu vou repetir: se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Por causa desse glória a Deus aqui atrás, eu vou explicar. Se nascer só do ventre da mãe uma, nasceu uma, um dia morrerá fisicamente. E um dia no juízo final receberá o dano da segunda morte, a morte eterna. Nasceu uma, morre 2. Mas se nascer do ventre da mãe uma, esquece o berço, e depois nascer da água e do Espírito 2, tu só morre uma, mas ainda que esteja morto, viverá. Vou repetir: ainda que esteja morto, viverá para a glória de Deus. Como os assembleanos já chegaram, eu tenho uma boa notícia: e tenho uma geração que não vai morrer nenhuma. O ímpio que veio para o culto, ele tem um espírito humano, porém morto. Quem manda neste corpo é a alma. A alma tem vontade, tem sentimento e tem pensamento. Está no culto, mas está com vontade de beber cachaça lá do lado de fora. Está no culto, mas o pensamento está aqui e também está lá fora. Está no culto, de vez em quando o sentimento vem, um sentimento bom no meio dos louvores, mas de repente o sentimento ruim invade novamente a tua alma. E por quê? Porque você está morto espiritualmente. E aí começa o culto, e a gente canta. O louvor entra no ouvido e para na alma, porque Deus habita no meio dos louvores. E aí a gente canta, e canta de novo, e fica de pé, canta de novo, e depois senta, e depois canta de novo, e depois a gente canta de novo. Depois de 60 louvores, aí tem os avisos do culto. Aí vem os avisos do culto, entra o aviso no ouvido e para na alma. E de repente vem o momento da palavra de Deus. E quando a palavra ela entra na alma do ímpio,
ela invade um lugar onde o louvor não invade, aviso não invade, cutuca teu irmão que está do lado, não invade, levanta a mão e dá glória, não invade, bate na mão de 5 ou 6, não invade. Só tem uma coisa que invade entre a alma e o espírito, e o que é? É uma palavra como uma espada de 2 gumes. Onde ela entra? Entre a divisão da alma e do espírito, e como ela é viva, o Espírito Santo convence o ímpio do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem um apelo, aí ele aceita Jesus. O Espírito Santo vai habitar no espírito humano que está morto. Aquele que estava morto agora tem vida pela palavra. Agora alguém já levantou a mão, agora tem vida pela palavra. Sabe por que tu tem vida aí, está com a mão levantada? É porque o Espírito Santo de Deus te deu vida. Se não quiser dar glória, não tem problema nenhum. Meu compromisso é com ela. Somente a palavra de Deus é que pode fazer. Sabe por que essa igreja assembleana cruzou mais de 100 anos? Porque depende da palavra. Vou repetir, depende da palavra. Priorize a palavra na tua igreja, priorize a palavra na tua casa, priorize a palavra no teu ministério. É a palavra que te sustenta. Mas quando o ímpio morre, diz Paulo, nós não somos como os demais, que não tem esperança. Porque o ímpio, quando morre, a tua alma e o teu espírito, outro dia eu explico por que o espírito, porque Eclesiastes 12 está falando do espírito do justo. A alma e o espírito do ímpio, que não volta a Deus, vai para o Hades. E após a morte, segue-se o juízo. E um dia todos os ímpios, de todos os tempos, aos que me assistem, aos que me ouvem, chegará o dia em que se levantará o tribunal de um trono branco, chamado de juízo final, e todos os ímpios de todos os tempos comparecerão diante de Cristo e diante da igreja. O livro da vida vai ser aberto, o livro das obras será aberto, e os nomes que não forem encontrados no livro da vida serão lançados e passarão a vida eterna do lago de fogo. Eu não sei se seu nome não saiu no cartaz, eu não sei se o seu nome não saiu na lista dos pregadores, eu não sei aonde você quer que o seu nome esteja, mas o que vale, ou você só dá glória a Deus debaixo de chave, de porta aberta, ou de Deus vai te dar vitória. O que vale é o teu nome escrito no livro da vida. Não se assuste com aquilo que eu vou dizer e não se escandalize. Aparecerá no juízo final um grupo de pregadores e cantores, falsos apóstolos, falsos profetas, e eles irão dizer: eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei, eu falei em novas línguas. É poder, porque o meu nome tem poder, e no meu nome vocês fizeram. Usaram o meu nome, usaram o meu poder. Tinham talento,
tinham dons, mas nunca tiveram a minha presença. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Tu pode ser conhecido na escola, na faculdade, no meio gospel, no troféu, não sei o que lá. O que vale é ser conhecido na eternidade. Estou sentindo uma graça para dizer: o que vale é Deus te conhecer na eternidade. Pregador, mas ele não é amor. Ele é amor, mas o atributo moral de amor está atrelado ao atributo de justiça. Ele também é juiz. Mas nós, irmãos, não somos como os demais, que não têm esperança. Porque para o ímpio, a morte é o fim. Para este que está sentado à tua direita e à esquerda, atrás de você e na frente, e para este que vos fala, enquanto para eles a morte é o fim, para nós é um passaporte para a vitória. Eu vou repetir: para eles é o fim, porque são como aqueles que não têm esperança, mas nós que carregamos a bendita esperança, a morte não é o fim, a morte é o veículo que Deus usa para nos levar mais próximo do nosso Senhor. E por que não podemos temer a morte? Eu explico. Um dia Jesus estava na região de Cesareia de Filipe. A multidão sempre estava atrás dele, atrás do pão e do peixe, dos milagres. Mas Jesus, naquela tarde, ele quis um particular somente com os 12. E na região de Cesareia de Filipe, Jesus fez algo que ele não costumava fazer: perguntas. E ficou esse silêncio, que eu também gosto. É o momento que a palavra trata com a gente. E no meio do silêncio, Jesus lançou a primeira pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Não era um teste de publicidade. Eu não sei quem foi do colégio apostólico, mas alguém disse, vou parafrasear: os que te viram chorar estão dizendo que o Senhor é o Jeremias. Os que te viram pregar um sermão mais duro estão dizendo que o Senhor é o João Batista. Os que te viram curar com poder estão dizendo que o Senhor é Elias. Então Jesus lançou a segunda pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Paranaguá, mas aos domingos, 9 horas da manhã, em Campinas, onde eu moro, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles batem na porta de nossas casas para dizer: Jesus não é Deus, ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Se perguntar para os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, das bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do sétimo dia, que tem como fundador Guilherme Miller, eles vão dizer que Jesus, ele tem um nome honorífico: ele é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os kardecistas e para os gnósticos, eles vão dizer que Jesus nunca teve um corpo, somente um espírito, que no hinduísmo alcançou o karma e nada mais. Se perguntar para o budismo de Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo de liderança a ser seguido e nada mais. Se perguntar para a maior religião que cresce no planeta e principalmente na Europa, os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um profeta e nada mais. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás, encontrasse uma mulher lá em Samaria, sem o cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, a raiz de Davi. Jó vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. Jeremias vai dizer: para mim ele é o renovo. João Batista vai dizer: para mim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
mundo. Lázaro em Betânia vai dizer: para mim Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. João em Pátimos vai dizer: para mim é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Mas se perguntar para um assembleano aqui de Paranaguá, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós aqui em cima, para você aí embaixo, Ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu? Aí o Pedro está igual esse irmão murcho aí do teu lado, que não levanta a mão por nada. Por causa desse meu Deus aí no fundo, eu vou contar, irmã. Tem uns jovens agora que parece que não gosta do fogo e nem de levantar a mão para cima. Eles assistem 50 vídeos no YouTube e já viraram teólogos, agora são críticos. E diz que esse negócio de levantar a mão é coisa só de crente pentecostal e que nem na Bíblia está. Para esse engomadinho que não levanta a mão por nada, eu explico. Gênesis capítulo de número 14. Abraão levantou as suas mãos ao possuidor dos céus e da terra. Segunda Crônicas capítulo 6 versículo 12, diante do templo Salomão levantou as suas mãos. Esdras capítulo 9 versículo 5, no sacrifício da tarde levantarei as minhas mãos. Salmo 113 versículo de número 1 ao 4, levantarei as minhas mãos para bendizer ao Senhor. Êxodo capítulo 17 versículo 11, enquanto Moisés ficava com a mão engessada, igual esse crente aí do teu lado, ele perdia a batalha. Mas quando levantava, então esse negócio de levantar a mão é coisa de homem. Deuteronômio capítulo 32 versículo 39 diz o Senhor: eu firo, eu curo, eu mato, eu faço viver. Segura. Versos 40, não diz o pregador, nem o teu irmão que está do teu lado, quem diz é o Senhor. Versos 40, levantarei as minhas, quer ficar com ela baixada, fica, eu já tinha levantado as duas, levantarei as minhas mãos. A presença do Espírito Santo está entre nós. Pregador, eu até queria levantar a mão, mas só Deus sabe como eu cheguei. Tinha um culto lá na sinagoga, Jesus entrou e tinha um rapaz com a mão mirrada, não levantava de jeito nenhum. Jesus olhou para ele e falou: vem para o meio. Quando ele veio, Jesus disse: estenda as mãos. Está com ela mirrada, hoje ele levanta ela. Quando ele levantou as mãos, Jesus estava curando ele. Está com a mão mirrada essa noite, pode ficar com ela baixada, mas se veio adorar a Ele, pode levantar e adorar a Ele. Tu não gosta do fogo, é?
Gênesis capítulo 15, Deus fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Só porque deu glória tem mais. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Se deu glória tem mais. Levítico capítulo 6, versículo 12. Tem um fogo que não é dos homens, e ele queima no altar continuamente, e não apagará, e não apagará. Êxodo capítulo 13, versículo 31. A coluna que direciona os hebreus no deserto é uma coluna de fogo. 1 Reis capítulo 18, versos 38. Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29. A tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo de número 5. O Senhor é como um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu só batizo com água, mas tem alguém, tu conhece ele, é mais poderoso que eu, e ele vos batizará. Vou repetir: e ele vos batizará, só os batizados, com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 2, versículo de número 4. Línguas repartidas como que de fogo. O seu Deus é fogo. Hebreus capítulo 12. Ele é fogo consumidor. Deixa eu perguntar, tem algum Caio aqui? Isso aqui não é revelação de nome não, viu? Porque em Lucas 24, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Sai o pregador, entra o teólogo. É porque culto na sinagoga só poderia ter 10. Se chegasse na frente da sinagoga, tivesse 9, não tem culto. Jesus falou: se tiver 2 ou 3, tem culto. Agora entra o pregador. Se onde tiver 2 ou 3 falando dele, ele se faz presente. Porque onde tinha 2 judeus rabinos falando da Torá, eles acreditavam que Deus se fazia presente. E Jesus tinha aqueles que acompanhavam de perto e tinha aqueles que acompanhavam de longe. Quem acompanha de perto ouve o que os outros não ouviram e vê o que os outros não viram. Domingo pela manhã tem alguém assim que ouviu, Maria. Só que tem 2 que acompanhavam de longe. Então estão perdidos no caminho de Emaús, mas estão falando dele. Onde estiver 2 ou 3, de repente ele apareceu. E ele ficou com os 2 por um tempo, partiu o pão e foi embora. E os 2 ficaram olhando um para o outro depois do congresso e disseram: e quando ele falava, não é o pregador, é quando ele falava, o nosso coração ardia. O que o Caio tem a ver com isso? A palavra grega para arder é Caio, e Caio no grego significa pegando fogo. Não dá para vir num culto como esse e ficar friozinho aí, porque enquanto ele fala, o nosso coração pega fogo. Alguém já acendeu ali? Não, tem um coração aceso lá em cima. Eu vou repetir: se tem um coração aqui pegando fogo, é porque ele está falando conosco. Aí o Pedro ficou olhando para todo mundo, levantou e falou: então tá bom, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Dissesse bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, senão o Papai que está nos céus. E sobre esta pedra, e sobre esta pedra, e sobre esta pedra, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, das ânsias da morte, não prevalecerão contra ela. Permita-me, eu fiz uma pergunta há algum tempo atrás aqui: por que nós temos esperança? Porque a morte não pode nos deter.
E a pergunta é: por que a morte não pode nos deter e por que nós temos esperança? Porque Jesus disse: as portas do Hades não podem nos deter. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, capítulo 15 da primeira carta, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos mortos em pecados. Eu vou codificar o que Paulo disse. Se Jesus não ressuscitou, pega essa camisa verde, tira ela, põe na gaveta, pega a tua Bíblia, deixa aí na cadeira, fecha o ginásio e vamos procurar alguma coisa para fazer na vida. Mas como Ele ressuscitou, alguém já levantou da cadeira? Mas como Ele ressuscitou, diz Paulo, com Ele nós também viveremos. Pregador, explique um pouco melhor isso. Eu vim aqui para isso mesmo. Percebeu quando Jesus pregava, ele usava alguns elementos do cotidiano para que os discípulos entendessem as suas mensagens, e mesmo assim eles não entendiam. Jesus usava alguns elementos do seu cotidiano: joio, trigo, fermento, rede, pesca, peixe, solo, semente, semeador. Paulo também faz uso de elementos do mundo greco-romano. Os Jogos Olímpicos que havia em Roma, na Grécia, Paulo diz: eles correm atrás de uma coroa corruptível. Nós corremos, porém, em busca de uma coroa incorruptível. Vocês deu glória? Vocês gostam de coroa? 2 Timóteo 4,8: desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Cadê esse aleluia, irmã? Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque o jovem, depois de suportar a tentação e vencer, dar-te-ei a coroa da vida. 1 Coríntios 9,25: dar-te-ei uma coroa incorruptível. 1 Pedro capítulo 5 versos 4: aos presbíteros que cuidam do rebanho e não fazem isso por torpe ganância, mas voluntariamente, dar-te-ei uma coroa de glória. Pregador, segura. 2 Timóteo 4,8: coroa da justiça. Tiago 1,12: coroa da vida. 1 Coríntios 9,25: coroa incorruptível. 1 Pedro 5,4: coroa de glória. Está tudo bem. Como que eu faço para receber? Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pregador, eu já tenho, até por isso eu não dei glória. O que eu faço quando for embora do ginásio? Apocalipse 3,11: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como vocês estão mais animados, tipo pentecostais, eu tenho uma promessa para lhe lançar. Apocalipse 22,12: eis que cedo venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Aí o Paulo, ele usa elementos do mundo greco-romano. Um dia ele estava preso em Roma. Aonde? E aí tinha um soldado que cuidava dele. Depois de algumas horas revezava com outro soldado, e assim eram 4 soldados durante o dia. E aí Paulo ficou olhando nele de cima e embaixo. Tem bota, tem cinto, tinha uma couraça de bronze ou de lata, tinha um capacete, talvez de bronze, tinha uma espada e um escudo. Paulo falou: Espírito Santo me deu uma revelação. Escreveu aos Efésios e disse: esse aí tem até um capacete de lata, nós tem capacete da salvação. Esse aí tem espada de bronze, a gente tem espada do Espírito. Tem couraça de bronze, eu e você tem couraça da justiça. Esse tem bota de lata. Tem algum que tem sapatinho de fogo. Troque o sapatinho pelos calçados do Evangelho, traz mais equilíbrio na caminhada da fé. O cinto que ele tem é de couro, não sei se é de jacaré ou do que é. O nosso cinto é da verdade. Olha, sobre isso que eu quero falar. Aí o Paulo está andando em Roma e percebeu que tinha alguns objetos romanos que tinham selo. E selo é uma propriedade romana.
Na prefeitura, onde eu moro em Campinas, tem armários antigos. E eu perguntei, por que não doa isso? Por que não vende? Não pode. É patrimônio da prefeitura. Tem um selo. O selo identifica, é propriedade daquele lugar. Por isso que quando colocaram Jesus no sepulcro, com medo que roubasse o corpo de Jesus, pediram para os romanos tomar conta. Roma rolou uma pedra que 20 homens não conseguiam empurrar. Colocaram o selo romano. Quem passava diante do sepulcro, via o selo e dizia, isso aí é propriedade de Roma. Aí Paulo teve uma revelação. Escrevendo aos Efésios capítulo 1, versos 13, diz, vai enchendo o pulmão de ar aí. Vós sois selados pelo Espírito Santo. Aqui deu mais glória. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e o 22. Deus conhece os que são seus. Porque canta bem? Não. Porque tem nome? Não, Deus não trabalha com nomes e nem artistas. Deus conhece os que são seus. Porque tem mais seguidores? Não. Porque tem um selo. Agora que tu entendeu, eu explico. Porque nós não somos como os demais que não têm esperança. Porque se Jesus ressuscitou, nós também com Ele viveremos. E como? Se um cristão morre, a morte não pode pegar a nossa alma e levar para o Hades. Quando o cristão morre e a morte vai pegar a alma, encontra um selo. E o selo está mandando uma mensagem para ela: propriedade exclusiva de Jesus. Eu vou repetir. Só quem é propriedade de Jesus, pula da cadeira, adore a Ele. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Os selados já se manifestaram aqui no meio. Os selados já abriram a boca para adorar a Ele. 1 Coríntios 15, versos 23, Paulo diz: cada um na sua ordem. Cristo, as primícias. E depois, os que são de Cristo. É que já está tarde, outro dia eu conto sobre as primícias. Mas o que Paulo está dizendo é que Cristo é o primeiro feixe da ressurreição. Mas alguém no congresso poderia levantar as mãos e dizer: eu contesto o pregador. Como ele pode ser o primogênito dentre os mortos, a primícia dos que dormem, se antes dele houve ressurreições? Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Deixa de ser bobo, rapaz. Eles até ressuscitaram, mas morreram novamente. Estou falando daquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Para nunca mais morrer. E como Ele ressuscitou, com Ele nós também viveremos. Me aguentam mais 10 minutos, diga amém. Eu falei sobre a esperança dos que morreram, mas também tem a esperança dos vivos. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Pode ser que o culto não acabe. Pode ser no caminho de volta para casa. Pode ser que amanhã nem tenha o congresso. Será dado uma palavra de ordem, um alarido e uma voz de arcanjo, ao som da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, num momento, incalculavelmente um átomo, 7 milésimos de um segundo, a trombeta de Deus vai soar. E Paulo diz: e os que morreram em Cristo. Quem são estes? Nossos irmãos e irmãs que morreram no Coliseu.
morreram sorrindo, cantando hinos, enquanto os leões e leoas dilaceravam seus corpos, diante de um espetáculo patético no Coliseu, mas não negaram a Cristo. Os seus corpos dilacerados no chão, nossos irmãos que foram queimados por condenar as heresias da igreja papal, por levantar a bandeira do sola escritura, enquanto no nosso meio falsos profetas, enquanto no nosso meio artistas querendo cachês da igreja. E eu sei porque tem pouco glória a Deus, porque lá na rede social dele você coloca a minha referência, né? Mas eles têm preço e cachês. Enquanto isso, nossos irmãos queimados por defender a fé, seus corpos viraram pó e se perderam no solo. Lembra nossos irmãos e irmãs no Titanic? Os corpos viraram comida de peixes ou pereceram no oceano. Nossos irmãos que morreram de Covid, irmãs que se perderam quando a trombeta de Deus soar. Todos estes que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. E Paulo continua e diz: e depois nós, e depois nós, e depois nós. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai, na casa do meu Pai, eu tenho uma morada para te levar. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. Há uma estranheza no texto, senhores. Se na casa do Pai já há moradas, o que ele foi preparar? A palavra preparar no grego é preparar o caminho, é preparar o caminho para um viajante que vem de longe. A casa do Pai já há moradas. Por que ele foi preparar o caminho? Ele diz: e eu virei e vos levarei, e aonde eu estiver, estejais vós também. Aí o Tomé, sempre o Tomé, vou parafrasear, olhou para Jesus na mesa da ceia e falou: tá bom, e como eu encontro esse caminho? Talvez ele pensou que o caminho era o templo, que o caminho é um espaço geográfico. Talvez pensou que o caminho é guardar o sábado, um dia da semana. Jesus olhou para ele e disse: o caminho não é um espaço geográfico. O caminho não é um dia da semana. O caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho do Getsemane, é o caminho das dores, é o caminho do sepulcro. Este caminho ele preparou para que nele nós encontrássemos a eternidade. Paulo diz: e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Como vai ser o nosso corpo, pregador? Mateus 13:43. Os justos resplandecerão como o sol. Paulo diz: é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada, tragada, tragada foi a morte pela vitória. Aqui eu encerro. Sejam preparados para este dia, porque os céus não é para bonzinhos, os céus é para pecadores arrependidos. Quando chegarmos na eternidade,
estaremos com Ele para sempre. Tem alguém para Jesus essa noite? Vou pedir por gentileza, não precisa nem fazer fundo musical, para que ninguém venha emocionado. Alguém para Jesus essa noite? Saia do teu lugar e vem. Mas vem correndo. Isso, vem. Se tem o primeiro, tem o segundo. Cadê você? Já veio o segundo, cadê o terceiro? O Espírito Santo te chama essa noite. Cadê você? O Espírito Santo está te chamando aqui essa noite. Que liberta o homem ainda é a palavra de Deus. Tem mais uma jovem aqui. Cadê você? Vem. O Espírito Santo está te chamando aqui essa noite. Cadê você? Vem. Isso, vem. Tem mais. Se tem alguém aí do teu lado que quer vir, já traga ele. Mas o Espírito Santo já está trazendo. Vem. Isso, jovem, vem. Cadê você? O Espírito Santo está te chamando aqui essa noite. Isso, vem. Olhem para cá, por gentileza. Quando a ovelha se perdeu e o pastor foi buscar, o que a ovelha merecia era uma vara, mas o bom pastor pegou ela no colo. Talvez a ovelha pensou: ele é igual aos outros, vai me levar lá na frente das 99 no aprisco e vai me expor lá. O bom pastor pegou ela, levou para casa e deu uma festa. O que você que está vindo merecia era a vara, mas o bom pastor está te pegando no colo essa noite. Isso aqui não é revelação não, mas tem gente que está perdido dentro da casa, e dracma não tem tanto valor, mas está perdido dentro da casa. Só que o azeite que a mulher gastou para acender a lamparina vale mais do que a dracma. Aí vem a pergunta: por que a mulher investe tanto em algo que não tem tanto valor? É porque na boca do peixe tinha uma moeda, e Jesus falou para Pedro: imagem do que tem essa moeda? Ele falou: de César. Então dá a César o que é de César. Mas a dracma que está perdida dentro da casa tem uma imagem.